Bom dia, meus irmãos, todo mundo em paz, todo mundo bem, todo mundo preparado aí para mais uma aula, para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Hoje a gente vai ver o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. A gente já estudou Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora estamos chegando a Deuteronômio. Antes de a gente começar, eu queria convidar você para fechar seus olhos, para que a gente possa ter um breve momento de oração. Vamos orar? Justo e eterno Deus, soberano Senhor, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu nos permite mais uma manhã estarmos ouvindo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, buscando conhecer mais a Ti através da Tua santa palavra, Senhor. Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que Ele possa aplicar tudo aquilo que vamos aprender nessa manhã, Senhor, aplicar na nossa mente e no nosso coração, Senhor, para que tenhamos o conhecimento na mente, mas possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido no nosso dia a dia. Nós queremos te agradecer também, Senhor, porque nesse domingo de manhã nos lembramos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos te agradecer, Senhor, por isso. Agradecer por ter enviado o Teu Filho para morrer, se sacrificar, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, Senhor. Somos gratos a Ti. Te agradecemos e te pedimos tudo isso no santo nome de Jesus. Amém e amém. Antes da gente ir para o livro, eu queria deixar essa pergunta que está aí na tela para você. Quão importante é nossa história? Quão importante é a minha história? Quão importante é a tua história? Não sei se você já, de vez em quando, se pega pensando nisso, relembrando seu passado. Trazer até para a igreja também. Quão importante é a gente conhecer a história da igreja, o que aconteceu antes de nós. Eu trago essa pergunta porque uma das coisas que a gente vai ver em Deuteronômio muito forte é Deus relembrando o seu povo das gerações passadas, do que tinha acontecido antes, para que esse povo não caísse nos mesmos erros que eles tinham cometido. Então já fica essa reflexão para a gente aí, que a gente possa estar sempre buscando conhecer o passado para não repetir os mesmos erros. Uma outra coisa que eu queria trazer é relembrar como terminou o livro de Números. Que a gente está vendo uma sequência de livros e o livro de Deuteronômio começa onde Números termina. Se você lembra, no livro de Números a gente viu que o povo tinha saído do Egito, tinha sido libertado por Deus através de Moisés e das pragas, dos grandes milagres que Deus fez. Só que o povo é liberto do Egito, só que começa a reclamar de Deus, a pecar contra o Senhor. Então Deus fala que nenhum daqueles que são adultos, quando saíram do Egito, vão entrar na terra prometida. Então em Números a gente viu justamente isso. Esse povo peregrinando 40 anos no deserto, até que toda aquela primeira geração morresse. E agora a segunda geração, os que eram crianças naquela época, e agora já são adultos, eles é que vão tomar posse da terra prometida. Então Números terminou justamente assim. Esse povo, essa segunda geração já adulta, e as portas de entrar na terra prometida. Queria ver também com os irmãos o nome, o que significa esse nome tão estranho, Deuteronômio, e a autoria do livro. A autoria, logo como a gente tem já falado, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Só que Deuteronômio tem uma particularidade, porque o finalzinho dele tem falando da morte de Moisés, de como Moisés foi sepultado. Então, não foi o próprio Moisés que escreveu esse finalzinho, mas provavelmente foi Josué, o seu sucessor, que terminou ali o livro de Deuteronômio. E não sei você, mas eu já me perguntei muito, somente quando eu me converti, eu abria lá a Bíblia, Deuteronômio, o que é que esse nome significa? Não fazia sentido nenhum. Mas esse nome é a junção de duas palavras em grego, deutero, que quer dizer uma cópia, uma segunda parte de algo, e nomos, que é lei. Então é a segunda cópia da lei, uma relembração da lei. E ela vem desse versículo aqui, Deuteronômio 17, 18, que está falando quando um rei surgir em Israel lá na frente, o que ele deveria fazer. Então Deus fala, quando subir ao trono do seu reino, o rei mandará fazer num rolo, para seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Então o nome vem justamente desse verso, que trata de fazer uma cópia da lei, para que o rei pudesse ter sempre essa lei junto de si. Dando uma geral sobre o livro, uma curiosidade é que esse livro, Deuteronômio, é o livro mais citado por Jesus.
Quando Jesus cita o Antigo Testamento lá nos Evangelhos, o livro que ele mais cita é aqui Deuteronômio. A gente tem algumas passagens bem importantes, por exemplo, no capítulo 5, a gente tem Deus relembrando o povo dos 10 mandamentos. Tinha falado lá em Êxodo e agora ele repete os 10 mandamentos para que o povo nunca esqueça disso. A gente tem no capítulo 6 o famoso Shema, que diz assim, você vai se lembrar: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Se você lembra, inclusive, o próprio Senhor Jesus relembra essa passagem, fala dessa passagem lá no Novo Testamento. E a gente tem também o Deuteronômio 29 e 29, se você já está um tempo na igreja, provavelmente você já ouviu, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Uma outra coisa que a gente vê também, que a gente vai estudar, é a divisão desse livro, como se divide esse livro. A gente sempre tem falado que quando a gente vai estudar algum livro da Bíblia, é bom a gente estar sempre dividindo ele em blocos maiores, que facilita o estudo, facilita a compreensão. E Deuteronômio é fácil de dividir, porque Deuteronômio, na verdade, ele é um compilado dos 3 últimos discursos que Moisés fez ao seu povo. Então o povo estava ali prestes a entrar na terra do Egito, na terra de Canaã, perdão, e Moisés faz esses 3 grandes discursos para falar muita coisa ao seu povo. No primeiro discurso, do capítulo 1 ao capítulo 4, a gente vai ver Moisés relembrando a história do povo. Lembra que eu falei lá no começo? Relembrando a história para que o povo aprenda com os erros dos seus antepassados. No segundo discurso, do capítulo 5 até o 26, a gente vai ter Moisés relembrando as leis e de como o povo deveria seguir ao Senhor, porque o povo estava prestes a entrar na terra de Canaã, eles não podiam entrar de qualquer jeito, eles tinham que relembrar tudo aquilo que o Senhor já tinha ensinado para o seu povo. E no terceiro discurso, do 27 até o capítulo 33, a gente vai ter uma passagem bem famosa sobre as bênçãos e maldições. As bênçãos caso o povo seguisse a Deus e as maldições caso o povo esquecesse do Senhor. E a gente vai ter ali Moisés passando os últimos preparativos para o povo que estava ali perto de entrar na terra prometida. Como a gente tem falado sempre, meus irmãos, nesses panoramas bíblicos, nesse estudo, não dá para ver com muito detalhe, né? Muita informação, então a gente só dá uma geral pelo livro da Bíblia que a gente tem estudado. É um começo para que você possa depois, durante a semana, pegar esse livro na sua casa e ler ele com calma, estudar ele com mais calma. E dando uma geral do que a gente vai ver nesse livro, as partes principais, por exemplo, como eu falei no começo, a gente vai ter Moisés relembrando esse povo dos 40 anos no deserto, para que eles não caiam nos mesmos erros. A gente vai ver Deus chamando o seu povo a obedecer a ele, a obedecer ao seu chamado. A gente vai ver as leis e direcionamentos do Senhor sendo novamente faladas, para que o povo novamente não esqueça, relembre tudo aquilo. A gente vai ver Deus falando novamente das festas que o povo tinha que falar. E a gente lembra também, falando sobre a Páscoa, a gente tem que lembrar que estamos aqui no período pascual, possamos relembrar também a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai ver Deus já falando quando lá na frente Israel tiver um rei, como o rei deveria se portar, como ele deveria agir. A gente tem que lembrar que nessa época Israel era liderado por Moisés, depois vai ser liderado por Josué, depois vai ter os juízes, e só lá na frente com Saul é que vai ter o primeiro rei. Mas Deus já sabia disso tudo e já cuida do seu povo, já deixa tudo escrito para quando esse tempo chegasse, o rei pudesse saber exatamente o que fazer. A gente continua vendo Deus buscando, falando para o seu povo buscar a santidade, ser de santos como eu sou santo. A gente tem visto isso em todo o Pentateuco, Deus chamando o seu povo a uma vida santa, uma vida separada, diferente das outras nações ao seu redor. A gente vai ver bênçãos e maldições. Se o povo seguisse a Deus, seguisse tudo isso que Deus estava relembrando eles, eles iam ter bênçãos, iam ser um povo abençoado. Mas pelo contrário, se o povo esquecesse ao Senhor, esquecesse as coisas que Deus estava relembrando a eles, e eles iam ter maldições, inclusive ser expulsos da terra prometida que eles estavam prestes a entrar. A gente vai ver Deus novamente falando de aliança com o seu povo,
É um conceito que a gente vai ver muito forte em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Deus é um Deus de aliança, Ele fala com o seu povo, Ele se une ao seu povo através de alianças. A gente vai ver a mudança de liderança. Como eu falei, Moisés morre no fim desse livro, mas Deus já diz, antes de Moisés morrer, quem ia ser o líder, que é Josué, que é quem ia guiar esse povo na entrada da terra prometida. A gente vai ver no capítulo 32 o cântico de Moisés. E geralmente quando a gente pensa em cântico, a gente pensa numa alegria, numa festa, numa coisa alegre. Mas esse cântico é um cântico bem triste, bem duro, porque Deus manda Moisés falar esse cântico para relembrar o povo de todos os seus pecados, de toda a sua impiedade, de toda a sua desobediência. E no finalzinho do livro, a gente vai ver a morte de Moisés. E, meus irmãos, muito do que tem falando em Deuteronômio, a gente já viu em outras aulas, as leis, as histórias, a peregrinação do povo no deserto. Então eu queria fazer um pouquinho diferente nessa manhã no livro de Deuteronômio. De vez de a gente ver com mais detalhes as histórias que aconteceram, eu quero trazer uma coisa para os irmãos nessa manhã. Eu quero que a gente veja o que o livro de Deuteronômio nos mostra sobre quem é Deus, sobre quem é o nosso Senhor. E uma primeira coisa que a gente vai ver em Deuteronômio é que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o único Deus, Ele não existem deuses além dele. Leia comigo, está lá em Deuteronômio 4, do 32 ao 39. Pergunte agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Então Deus deixa bem claro que não há outros deuses além dele. Não há. Ele é o único Deus, o único e poderoso Deus que salvou o seu povo, que tirou o seu povo da terra do Egito. Ele não apenas é o único, mas ele também é o Deus soberano, o Deus que não é soberano apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações, sobre toda a criação. Veja comigo. Não tenham medo delas, das outras nações. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte, com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Deus não era soberano apenas sobre um pedacinho, porque se você lembrar, os deuses naquela época eram deuses sobre a montanha, eram deuses sobre a planície, eram deuses sobre a chuva, mas Deus está dizendo que, primeiro ele disse, esses deuses não são deuses, eu sou o único Deus, e eu sou soberano sobre tudo, eu sou soberano sobre todas as nações, eu que levanto os reinos e destruo os reinos, eu que faço tudo. Esse Deus, o nosso Deus, é o Deus soberano. E não apenas isso, ele não é o único apenas, não é soberano apenas. Ele é um Deus que ama o seu povo. Agora, ele não ama seu povo porque o povo é melhor do que os outros, porque o povo é bonzinho. Ele mesmo fala isso. Não é por mérito do próprio povo. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não.
É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Então não era porque Deus amava o povo, sim, mas não era porque o povo era bonzinho, porque o povo era justo, não. Deus ama porque Ele quer amar o seu povo, Ele escolhe amar o seu povo, veja comigo. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão do poder de Faraó, rei do Egito. Meus irmãos, isso é muito importante a gente lembrar e nunca esquecer. O nosso Deus é um Deus que ama o seu povo incondicionalmente. Ele não nos escolheu porque somos melhores do que ninguém, pelo contrário. Ele escolheu pela sua graça, pela sua misericórdia. Da mesma forma que Deus amou Israel e lutou por Israel, Deus ama a sua igreja, meus irmãos. Deus ama o seu povo escolhido, aquele povo que Ele escolheu para cuidar, para ser o seu povo. Isso é um conforto, meus irmãos, muito grande nesse período que a gente tem vivido de muito medo, talvez muita ansiedade. Não sabe como vai ser o amanhã. Mas fica essa palavra para você, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus ama o seu povo. E se Ele ama o seu povo, pode ficar tranquilo que, como vamos ver aqui no próximo tópico, Ele não apenas ama, mas Ele cuida do seu povo. O nosso Deus é um Deus que não apenas escolheu o povo e deixou a gente para lá, muito pelo contrário. Ele é um Deus que está sempre presente, sempre cuidando do seu povo. E Deus cuida do seu povo de muitas formas, mas uma das formas que Deus usa para cuidar do seu povo, e usou nessa época de Israel principalmente, foi dar a lei para o seu povo. Muitas vezes a gente vê a lei como uma coisa muito ruim, mas pelo contrário, que a gente tem que entender que aquele povo tinha passado anos e anos no Egito, já tinha aprendido a cultuar aqueles milhares de deuses, de demônios que existiam ali no Egito. Eles estavam perto de possuir uma terra em que os habitantes ali eram idólatras pagãos, que adoravam qualquer coisa menos o verdadeiro Senhor. Então Deus dá a sua lei pela graça, para que o povo saiba como deve agir. É um cuidado de Deus para o seu povo, não é uma coisa que Deus quer repreender, que Deus tem prazer em fazer, que o povo faça isso, faça aquilo, não. É um cuidado, é um carinho que Deus tem com o seu povo, uma graça que Deus dá para o seu povo, para que o seu povo saiba como ser santo, como ser separado, ao invés de agir como aquelas nações agiam, que eles ajam como o Senhor Deus quer que eles ajam. E a lei, meus irmãos, não era apenas para o sacerdote saber, ou no dia de hoje, a Bíblia não é apenas para um pastor, um seminarista conhecer, não. Muito pelo contrário. Deus fala isso lá em Deuteronômio 27, verso 8. Deus fala para pegarem grandes pedras e levantarem essas pedras. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Deus não queria que só um ou outro soubesse a lei dele, não, o cuidado dele, não. Essa lei devia estar num canto que todo mundo deveria ver, todo mundo deveria conhecer as leis do Senhor. E não apenas ler, o povo também deveria ouvir sempre essa lei. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem. Então, meus irmãos, já fica isso para nós também. Deus tem um cuidado muito grande em dizer, estejam sempre lendo a lei, estejam sempre ouvindo a lei. E isso fica para nós também, meus irmãos. Nós temos que estar sempre lendo a nossa Bíblia, meditando na nossa Bíblia,
ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo boas pregações, ouvindo louvores, ouvindo estudos bíblicos. A gente tem falado isso e eu quero reforçar, meus irmãos, esse tempo de quarentena. Claro que não é errado você ver um filme, você se divertir com um jogo, com alguma coisa, isso não é pecado. Se for feito com parcimônia, sem exagero, for feito, né, da forma correta. Que a gente possa usar esse tempo, meus irmãos, de quarentena, de isolamento social, não para gastar nosso tempo com besteiras, meus irmãos, mas que a gente gaste muito tempo com a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ouvindo pregações, ouvindo louvores, buscando ao Senhor, dobrando nossos joelhos. É tempo de buscar ao nosso Deus, meus irmãos. Não é tempo de brincar, não é tempo de se divertir, não. A gente está passando por um momento que o juízo de Deus está sobre o mundo todo, então é o momento da igreja, do povo escolhido do Senhor, está buscando Ele cada vez mais, de forma incessante, através da sua palavra, através de orações, através de louvores, que a gente possa nos dedicar, buscar cada vez mais ao nosso Senhor. E o nosso Deus não é apenas tudo isso. Além de tudo isso, Ele também é um Deus, meus irmãos, que cumpre promessas. Veja o que Ele falou lá atrás para Abraão, mais de 1000 anos antes. Levando para fora da tenda, Deus disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Só que se você lembra, quando o povo chega no Egito, era apenas a família de José, de Jacó, seus irmãos, seus filhos, cerca de 70 pessoas. Mas Deus não tinha prometido que ia virar uma multidão. Mas agora, já no tempo de Deuteronômio, no tempo de Deus, muitos anos antes, veja o que Deus fez. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos como as estrelas do céu. Então nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que, se Ele prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu no tempo dele, muitas vezes a gente quer que as promessas aconteçam no nosso tempo, por isso que a gente fica ansioso e acha que não vai acontecer. Mas no tempo do Senhor, tudo vai acontecer, tudo que Ele prometeu vai acontecer. Pode ter total certeza disso. E além de cuidar de seu povo, de cumprir suas promessas, meus irmãos, nosso Deus é um Deus que está presente com seu povo. Ele não é um Deus apenas que deixou tudo isso e foi para outro canto, não. Muito pelo contrário. Ele é um Deus que continua presente com seu povo, e a gente vê isso claramente aqui em Deuteronômio. Leia comigo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa das outras nações. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Lá na frente também ele fala, capítulo 33, verso 27. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Meus irmãos, essa era a coisa mais importante que Israel tinha. Não era a terra prometida, a terra que manda leite e mel que eles iam conquistar. Isso não era o mais importante. O mais importante que eles tinham era a presença do Senhor com eles. Era saber que o Senhor estava cuidando deles de uma forma tão presente que Ele diz: não desanimem, não tenham medo, eu vou na sua frente, eu vou cuidar de tudo, eu vou estar com vocês aonde quer que vocês forem. Meus irmãos, isso também é a coisa mais importante que a gente tem que ter. O que importa não é se a gente tem um carro, uma casa, um emprego, não, meus irmãos. O mais importante para nós, meus irmãos, é que nós temos um Deus. E um Deus, meus irmãos, que está presente. Um Deus que olha para nós e diz como Ele disse para Israel: não desanime, não tenha medo. Eu estou contigo. E, meus irmãos, né? Se Deus nos escolheu, meus irmãos, se Deus está conosco, lutando por nós, por que andamos ansiosos? Porque muitas vezes andamos com medo. Acho que a gente tem que ter alegria e confiança no Senhor, meus irmãos. A gente tem que relembrar sempre isso. Que o Senhor, o Deus eterno, está com
seus braços para nos acolher. Ele está cuidando do seu povo, lutando pelo seu povo. Então essa fica para nós também, meus irmãos, nesses tempos que temos vivido. Não desanime, seja forte, seja corajoso. Lembre que o Senhor, o Deus eterno, o Deus único, o Deus criador, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da sua igreja, Ele está cuidando do seu povo. Mas Deus apenas não escolhe seu povo. Deus fala que seu povo também tem que tomar uma decisão por Deus. Deus dá seus estatutos, dá seus juízos. Deus fala como seu povo deve andar. A gente vê isso aqui em Deuteronômio 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. A gente vê aqui que Deus deu os mandamentos, mas Deus fala, vocês têm que obedecer. Vocês têm que fazer aquilo que eu estou falando para vocês fazerem, senão não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada Deus dar a sua palavra e o povo não ouvir. Assim como a gente fala, não adianta de nada a gente ter a nossa Bíblia e ela está apenas no armário lá em casa, e a gente não abre ela, não lê ela e não pratica aquilo que ela nos ensina. De nada adianta a palavra do Senhor se a gente não conseguir colocar ela em prática. E Deus diz, ó, estou lhe dando a lei e vocês têm que escolher obedecer essa lei. Eu não vou obrigar ninguém. Deus fala isso aqui. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Meus irmãos, Deus fala uma coisa muito séria nesse versículo. A gente só tem duas escolhas, meus irmãos. Seguir a Deus e não seguir a Deus. Não existe um meio termo, não existe ficar em cima do muro, não existe uma terceira opção. Existem apenas duas opções, eu quero que fique bem claro isso. Seguir a Deus e não seguir a Deus. E a gente vê aqui as consequências de tomar cada uma dessas decisões. Se a gente seguir a Deus, a gente vai ter vida, a gente vai ter bênção. Se a gente não seguir a Deus, a gente vai ter morte e maldição. Isso é muito sério, isso tem que fazer que nós temos que refletir, meus irmãos, e temos que tomar essa decisão. Eu espero que, como diz o texto, espero que você tome a decisão por vida, espero que você tome a decisão por estar juntos, junto ao Senhor. A gente tem que buscar seguir aquilo que o Senhor nos ensina, meus irmãos. Por isso que a gente fala tanto também, que não adianta a gente só apenas ter a palavra de Deus na mente. A gente tem que ter a palavra de Deus na mente, claro. Deus fala, como a gente viu lá no começo, no Shema, temos que amar o Senhor de todo o nosso entendimento. Então a palavra do Senhor tem que estar na nossa mente, a gente tem que estudar. Mas não adianta de nada a gente estudar e não colocar em prática. Então a gente tem que ter a palavra no nosso coração, na nossa mente, e colocá-la em prática, meus irmãos. A gente não pode apenas dizer que serve ao Senhor porque a gente sabe 1 ou 2 versículos decorados. A gente tem que botar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. A gente tem que nos examinar, tem que estar sempre olhando, Senhor, será que eu estou seguindo a Tua palavra? Será que eu estou seguindo aquilo que Tu me ensina? Será que eu estou seguindo aquilo que eu falo com meus lábios, mas muitas vezes eu não tenho feito no meu dia a dia? Que a gente possa pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos direcione nisso também, para que nós possamos seguir ao Senhor, e seguindo ao Senhor possamos ter vida, possamos ter bênçãos que só o Senhor pode nos dar. E uma coisa que Deus alerta também ao seu povo em Deuteronômio, meus irmãos, e em toda a Bíblia, é que nós não podemos buscar ídolos. E aqui ídolos ele está falando de tudo que não é Deus, tudo que a gente coloca no lugar de Deus. Leia comigo aqui Deuteronômio 4, do 25 ao 28. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, provocando a sua ira,
Invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, do qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Isso é um alerta, meus irmãos, que a gente tem que ter sempre. Porque muitas vezes a gente pensa em ídolos apenas como estátuas, apenas como gente que adora uma pedra, uma árvore, né? Mas não é só isso, é isso também. Mas a gente tem que lembrar, meus irmãos, que ídolo é qualquer coisa que a gente coloca no nosso coração que toma o lugar de Deus. Qualquer coisa que toma o lugar devido de Deus. Então pode até ser uma coisa que, na teoria, não é ruim para sua família. Amar sua família tem problema de jeito nenhum. Mas tem pessoas que colocam sua família num patamar tão alto que esquecem as coisas do Senhor e tratam sua família como um ídolo, por exemplo. E a gente tem muitos outros ídolos, né? Na nossa terra aqui, por exemplo, futebol. Futebol é um ídolo que muitos lutam contra isso. E tem que lutar mesmo, porque tem gente que deixa de ir para um culto dia de domingo para estar assistindo o jogo do seu time, meus irmãos. E se você está nesse nível ou qualquer outro nível aí de idolatria sobre qualquer outra coisa, que você possa se arrepender dos seus pecados e dar adoração devida ao Senhor. Essas outras coisas não tem problema se forem feitas com calma, com cuidado, sem exageros. O problema é quando a gente começa a colocar coisas e que não tem tanta importância e coloca uma importância tão grande que ela toma o lugar de adoração ao nosso Senhor. Então fica já isso também que devemos ter cuidado com os ídolos. Outra coisa que Deus vai nos ensinar também, meus irmãos, é que não podemos achar que somos autossuficientes, que podemos fazer tudo por nós mesmos, que podemos ter a nossa força, a nossa sabedoria, os nossos recursos. Leia comigo Deuteronômio 8, 17 ao 20. Perdão. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. E a gente tem que lembrar sempre disso, meus irmãos. Nunca é pela minha força, nunca é pela sua força. Se eu consigo algo, não é porque eu sou inteligente, porque eu sou forte, porque eu tenho meus recursos, porque... Não, meus irmãos. Se conseguimos algo, é porque o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, nos deu capacidade, nos deu os recursos. Nunca podemos achar que foi a nossa força, que isso até termina virando um ídolo. Também achamos que a nossa inteligência é que nos capacita a fazer isso, que é os nossos recursos, e termina virando ídolos, e terminamos adorando essas coisas, dando glória a essas coisas, ao invés de dar glória somente a Deus, somente ao nosso Senhor. Essa questão de cuidado também, meus irmãos, trouxe uma situação terrível para os israelitas. Você se lembra, eu falei lá em Números, né? Eles estavam com medo, achando que Deus não podia cuidar deles, que era melhor eles voltarem para o Egito. E veja o que aconteceu. Números 14, verso 3. O povo reclamando. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? O povo estava questionando se Deus era capaz de cuidar de seus filhos. O povo estava questionando se Deus era capaz de cuidar do seu povo. O povo estava questionando se aquilo que Deus estava fazendo era realmente o melhor para o seu povo. Será que Deus realmente está nos dando o melhor?
Será que não era melhor nós voltarmos para o Egito? Não era melhor como estávamos lá? Esse era um dos pecados do povo. E qual foi a resposta de Deus para isso? Deus responde lá no comecinho de Deuteronômio. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, lembra? O povo estava dizendo que seus filhos iam ser levados pelos outros povos como escravos. Então Deus fala, lembra dessas crianças que vocês disseram que eu não podia cuidar delas? Os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra prometida. Eu a darei a eles, e a eles tomarão posse dela. O povo não estava confiando no Senhor e Deus diz, meus irmãos, vocês estão dizendo que eu, o Senhor, não tenho condições para mostrar que eu tenho condições? Vocês não vão entrar na terra prometida não, mas esses filhos que vocês disseram que eu não poderia cuidar deles, eles vão crescer e vão entrar e vão tomar posse da terra prometida. E eu queria deixar também, meus irmãos, uma palavra sobre isso. Porque muitas vezes a gente fica com medo, né, somente nesse período de incerteza econômica, a gente não sabe quando vai reabrir as coisas, como é que vai ser os empregos. Isso, temos que orar por isso, temos orado por isso e peço que você ore por isso. Mas, meus irmãos, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Não é o meu emprego que cuida de mim, da minha família, dos meus filhos. Não é o meu salário que cuida de mim, da minha família, dos meus filhos. Não é um conhecido que eu tenho que cuida de mim, da minha família, dos meus filhos. Quem cuida de mim, da minha família, dos meus filhos, quem cuida de você, da sua família, dos seus filhos, é o Senhor. A gente tem visto aqui Deuteronômio mostrando coisas maravilhosas sobre Deus. E é esse Deus, meus irmãos, que cuida de nós. É esse Deus que cuida da minha família e da tua família. É esse Deus que cuida do seu povo, meus irmãos. Então, que nós possamos confiar nesse Deus. Confiar no pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. Que não fiquemos ansiosos pela manhã, mas possamos lembrar sempre disso. Quem cuida da minha família e da tua família, meu irmão, é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E pode ter certeza que Ele cuida da melhor forma possível. Que tudo que Ele dá para a sua família, tudo que Ele dá para o seu povo, para os seus filhos, é o melhor que Ele tem para oferecer. E o melhor de Deus, meus irmãos, é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que possamos sequer imaginar. Então confie no Senhor, confie no sustento que o Senhor dá para o seu povo, para a sua igreja, para cada um de nós. Amém? Mas a gente vê aqui que Deus o povo tem se pecado contra Deus, o povo sempre está sendo relembrado a não cair nos mesmos erros. Deus já está dizendo que lá no futuro o povo, Ele sabe que o povo vai cair em pecado, que o povo vai errar, vai falhar. Mas o nosso Deus, meus irmãos, Ele permite que nós possamos nos arrepender e possamos buscar Ele novamente. Ele fala isso também lá em Deuteronômio 4, 29 a 31. E lá procurarão o Senhor quando eles saírem da terra, quando Deus expulsar da terra por causa da sua maldade. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Se nos arrependermos de todo o nosso coração e buscarmos ao Senhor, Ele é misericordioso. Ele vai estar pronto, de braços abertos, para nos perdoar, para nos receber. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Como é bom ouvir essas palavras, como é bom ouvir a palavra do Senhor para nós, meus irmãos, nesses dias. Porque Ele nos promete, meus irmãos, que vamos errar, vamos. Até Jesus voltar não temos como não pecar. Vamos pecando cada vez menos pela graça do Espírito Santo, andando em santidade. Mas vamos errar, vamos cair. Mas quando caímos, quando erramos, meus irmãos, o nosso Deus nos promete. Ele não os abandonará.
Ele não os destruirá. Que possamos buscar ao Senhor, meus irmãos, de todo o nosso coração, com toda sinceridade, porque com certeza Ele escuta as nossas orações feitas sinceramente e nos acolhe e nos perdoa, porque Ele é Deus misericordioso. E esse Deus misericordioso, meus irmãos, Ele nos chama para amá-lo. A gente já viu que Deus nos ama, Ele derrama o seu amor sobre nós. E Ele chama seu povo. Ele chamou Israel aqui em Deuteronômio e Ele chama seu povo hoje para que possamos amá-lo. Leia comigo. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Tem mais. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E agora, ó Israel, ó Igreja do Senhor, que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Amem o Senhor, ame o Senhor, Igreja. Amem o Senhor, seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Não dê ouvido às palavras daquele profeta, o sonhador. Deus está falando isso. Daqueles que mandam, profetas que diziam para eles se afastarem do Senhor. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Meus irmãos, não sei vocês, mas meu coração se enche de alegria quando eu leio versos desse, porque é um Deus tão grandioso, um Deus tão tremendo, mas um Deus que nos chama para amá-lo. Um Deus que diz, me amem, eu quero o amor de vocês, eu quero estar junto de vocês. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas Deus sabe também que se depender de nós, por causa do nosso pecado, nós não vamos conseguir amar a Ele. Se dependesse só de nós, não teríamos como buscar o Senhor de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Mas Ele é tão misericordioso, meus irmãos, que Ele cuida até disso. Veja comigo. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Deus sabe que a gente, por nós, não conseguimos buscar a Ele de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Ele sabia que Israel não ia conseguir amá-lo de toda a sua alma, de toda a sua força. Ele sabe que a sua igreja, se depender da sua própria força, não vai conseguir amá-lo de toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma. Mas Ele mesmo vai nos dar essa inclinação, Ele vai nos dar esse desejo de amar a Ele. É como o apóstolo João fala lá na sua primeira carta, verso muito conhecido. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar ao Senhor, meus irmãos, porque Ele, o nosso Deus, Ele nos amou primeiro, derramou a sua graça, nos deu o seu Santo Espírito, entregou o seu próprio Filho como sacrifício, para que pudéssemos ter vida, meus irmãos. E isso tem que nos fazer tomar uma decisão pela vida, uma decisão pelo Senhor, para buscar ao Senhor. Queria lembrar, meus irmãos, que tem falado aqui nesses últimos minutos aqui sobre buscar ao Senhor. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que a Bíblia fala de um dia, o dia do Senhor, o dia que Jesus vai voltar para julgar toda a terra, para julgar todo mundo. Os vivos e os mortos vão ser julgados. E nesse dia, meus irmãos, eu não vou poder mostrar a minha inteligência para o Senhor. Não vou poder mostrar minha conta bancária para o Senhor. Não vai ser o meu recurso, não vai ser os meus conhecidos, as pessoas influentes que eu conheci que vão fazer eu ser condenado ou ser absolvido. Naquele grande dia, meus irmãos, a única coisa que vai fazer diferença é se em vida
nós amamos o Senhor. Se enquanto estávamos aqui nós dedicamos nossa vida ao Senhor ou não. Porque, meus irmãos, Deus quer nos amar, a Bíblia diz isso, Deus quer nos amar. Deus quer que nós o amemos, Deus quer o nosso amor, meus irmãos. Mas nós temos nossa responsabilidade, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que escolher a vida, nós temos que escolher o Senhor, mas eu quero deixar essa pergunta para os irmãos: o que você vai decidir? Porque não vai tardar para que Jesus volte, meus irmãos. Estamos nos últimos tempos, o início das dores, como a Bíblia fala. E será que vamos buscar ao Senhor? E naquele grande dia Ele vai olhar para nós e nos receber à sua direita? Ou será que vamos deixar essa vida, vamos viver da forma que nós queremos? E aí naquele grande dia nós vamos ter que prestar contas. E vamos ser justamente condenados ao inferno, se não buscarmos ao Senhor. Então, meus irmãos, que possamos buscar ao Senhor, possamos pregar ao Senhor, possamos falar dessa verdade para todos, que Deus, o nosso Deus, é um Deus que quer amar as pessoas e que as pessoas podem se achegar a Ele. Então, que possamos proclamar essa mensagem. Meus irmãos, vamos para, já caminhando aqui já mais perto para o fim, já está até correr aqui por causa da hora. Uma sessão que sempre temos visto nos nossos estudos do Antigo Testamento. Como vemos Cristo em Deuteronômio, né? Como o Antigo Testamento todo fala do Senhor, aponta para algumas coisas, algumas promessas sobre o Senhor. E como vemos Cristo em Deuteronômio? Uma das coisas, meus irmãos, está lá em Deuteronômio 3. Deuteronômio 21, perdão. Do 22 ao 23. E é um verso que muitas vezes a gente pode até ler quando a gente está lendo Deuteronômio e passar direto. Está falando de criminosos, de pessoas que vão ser condenadas à morte. E diz assim a palavra do Senhor: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá de herança. Quer que uma condenação de morte a um criminoso? O que será que isso tem a ver com Cristo, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem nos responde isso é o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Aqui a gente vê Paulo citando Deuteronômio para dizer que o tipo de morte que Cristo teve que morrer foi justamente, já estava profetizado lá em Deuteronômio. Então, o que aconteceu com Jesus na crucificação tem a ver com Deuteronômio. Ainda tem mais um pouquinho para a gente falar sobre isso, mas eu vou deixar para o final. Eu queria fazer algumas conclusões aqui, para a gente ir correndo aqui por causa do tempo, para não estourar a hora. No final do Deuteronômio, a gente vê o povo aceitando seguir ao Senhor. O povo, Deus faz, né? Escolham vida, escolham morte. E o povo diz que quer seguir a vida, que quer fazer uma aliança com o Senhor. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, seu Deus. Os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais, e todos os demais homens de Israel. Todos eles escolhem estar na presença do Senhor. Eles escolheram a vida, escolheram: Senhor, a gente quer te amar, a gente quer seguir a tua lei, a gente quer ser separado desses outros povos. Mas o que acontece, meus irmãos, como a gente tem visto em toda a Bíblia, o povo logo depois vai desobedecer ao Senhor, e o Senhor sabe disso. Então lembra que eu citei lá no começo sobre o cântico de Moisés, que era um cântico que o Senhor tinha dito para Moisés cantar, para que o povo soubesse do que ia acontecer no futuro da desobediência dele. Então o povo vai desobedecer ao Senhor, e Deus avisa já o povo, desde essa época, que o povo vai desobedecer. Veja um trecho do Cântico de Moisés, lá em Deuteronômio 32. Jesurum, e Jesurum aqui é um outro nome para Israel, um apelido para Israel. Engordou e deu pontapés. Você engordou,
tornou-se pesado e farto de comida, abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Meus irmãos, a gente está vendo aqui que Deus sabia que Israel ia abandonar o Senhor, e a gente sabe pelo restante da Bíblia que Israel realmente abandonou o Senhor. Mas eu queria trazer uma reflexão também para nossos dias, meus irmãos. Será que foi só Israel que abandonou o Senhor naquela época lá atrás? Ou será que nós, como igreja, como povo escolhido do Senhor, claro que não todos, mas grande parte, será que a própria igreja hoje não abandonou o Senhor, não deixou o Senhor e tem buscado ídolos e outros deuses que não são os ídolos, não são aquilo que o Senhor falou para eles seguirem? Será que a igreja não está seguindo regras e leis que não são as regras e leis que o Senhor deixou para nós? Será que a igreja, meus irmãos, não escolheu a maldição ao invés das bênçãos? Será que tudo isso que nós estamos vivendo não é juízo de Deus, meus irmãos, para o povo de Deus que abandonou o seu Senhor? E se você está um tempo na igreja, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você sabe que grande parte da igreja abandonou o Senhor. Grande parte da igreja tem pregado coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Tem vivido coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Tem buscado coisas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor diz para que nós busquemos. E Deus avisou: se meu povo me seguir, vai ter bênçãos. Mas se o povo me esquecer, vai ter maldições. E temos vivido, meus irmãos, não tenha dúvida disso, temos vivido maldições, porque abandonamos em muito as coisas do Senhor, meus irmãos. Mas como vimos aqui, Deus chama o seu povo para arrependimento. Se nos arrependermos de todo o nosso coração, Deus vai nos ouvir. E que nós possamos, meus irmãos, como igreja, fazer a nossa parte e buscar ao Senhor, nos arrepender daquilo que nós temos feito de errado. Orar pela igreja do Senhor para que caia um arrependimento, que o Espírito Santo traga um arrependimento a toda a igreja do Senhor, que possamos nos arrepender, meus irmãos, possamos nos arrepender. Eu queria até ler de novo, a gente lê o versículo Deuteronômio 4, 29 e 31, deixa eu botar aqui o slide novamente, que fala do arrependimento. E lá procurarão o Senhor quando estivermos sem Deus e estivermos na maldição, e como estivermos na quarentena, quando estivermos com doenças por todos os lados, com maldade por todos os lados. Mas quando procurarmos o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, nós o acharemos, se o procurarmos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Quando estiverem sofrendo, meus irmãos, e temos sofrido, e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, e temos muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Então, em dias futuros, eu creio que tem chegado esse dia, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Possamos buscar ao Senhor, meus irmãos, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E para terminar, meus irmãos, eu queria lembrar que a Bíblia fala aqui, principalmente Deuteronômio, no Pentateuco, fala de Moisés. Grande homem de Deus, grande homem usado por Deus. Um profeta como não houve além dele. Veja o que Deuteronômio fala no finalzinho sobre o próprio Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo
de Israel. Então a gente vê aqui a importância de Moisés, que como ele, os feitos que Deus usou ele para fazer foram inimagináveis, foram coisas que não se repetiram até hoje na história da igreja. Mas mesmo Moisés sendo tão grande, o livro de Deuteronômio nos fala de alguém que seria maior do que Moisés. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Isso é Moisés falando. Ouçam-me. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. E, meus irmãos, você sabe quem foi esse profeta? Maior do que Moisés, que falou todas as palavras do Senhor? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Deuteronômio, já tem essa outra passagem que aponta para o Messias, aponta para aquele profeta maior que viria. Aponta para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas aí surge uma dúvida, meus irmãos. Se Jesus foi um homem perfeito, um profeta perfeito, inigualável, nem Moisés, o grande profeta, foi tão grande quanto ele. Você lembra que a gente falou lá, quase agora, de quem morresse numa cruz seria amaldiçoado. E somente um criminoso que fosse digno de morte deveria morrer numa cruz. Mas se Jesus foi um homem perfeito, o profeta perfeito, e morreu numa cruz, e quem morre numa cruz é amaldiçoado, a palavra de Deus diz, leva maldição sobre si. Mas se ele era perfeito, ele não tinha maldição. Então, de quem foi, meus irmãos, a maldição que Jesus levou quando foi pendurado na cruz do Calvário, quando foi pendurado no madeiro? De quem foi a maldição se não era dele? O profeta Isaías nos responde isso. Isaías 53, do 4 ao 6. Estamos já terminando. Leia comigo a palavra do Senhor. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe qual foi a maldição, meus irmãos, que Jesus levou? A minha maldição e a tua maldição. O justo pagando pelos injustos, o santo pagando pelos pecadores, o abençoado sendo amaldiçoado por causa de nós. Eu falei lá no começo, meus irmãos, logo no comecinho, você lembra que a importância da nossa história, de olhar para trás e relembrar aquilo que fizemos. Uma das coisas é para não cairmos nos erros, como vimos aqui, Deus relembrando Israel, para que eles não caiam nos erros que seus antepassados caíram, que nós possamos também olhar para trás e aprender com Deuteronômio, com toda a Bíblia, para possamos não cair nos erros que o povo de Deus já caiu antigamente, possamos aprender com eles e não precisamos cometer os mesmos erros. Mas eu queria levantar uma última coisa sobre o passado, meus irmãos, sobre tudo que a gente viu aqui nessa aula. Olha para o teu passado, olha para quem você era, olha para quem você é. Você acha, sendo bem sincero, que nós vimos também tudo aquilo que Deus é?
Você acha que você, com o seu passado, no dia do juízo, você vai poder se colocar diante desse Deus santo, desse Deus puro, desse Deus amoroso, desse Deus perfeito? Você acha que vai poder colocar a sua vida, tudo aquilo que você fez diante dele e dizer, não, Senhor, minha vida foi ótima, eu fiz tudo bem, tudo perfeito, pode deixar eu entrar aí no céu porque minha vida foi perfeita? Sendo bem sincero, meus irmãos, não, tenho certeza, nenhum de nós vai poder olhar para o nosso passado e dizer, Senhor, nosso passado foi muito bom, eu mereço entrar no céu. Todos pecamos, todos erramos. E é por isso, meus irmãos, que eu quero deixar essa mensagem, esse final aqui, nesse domingo de Páscoa, esse domingo de ressurreição de Cristo. Acabamos de ver aqui, meus irmãos, que a maldição que está sobre nós, Cristo tomou sobre ele. Para que todo aquele que nele crê, isso é importante, não é para qualquer um. É para todo aquele que nele crê, como vimos aqui em Deuteronômio, aquele que crê em Cristo, aquele que crê em Deus, é aquele que escolhe seguir os caminhos de Deus. É aquele que escolhe buscar o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então Cristo morreu numa cruz para que todo aquele que nele crê não pereça no dia do juízo, mas tenha a vida eterna. E essa é a mensagem que eu quero deixar, meus irmãos. Estamos relembrando do Cristo ressurreto. E é pelo sacrifício, morte e ressurreição de Cristo que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Não há outro caminho, não há outra solução, não existe como. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Então, meus irmãos, se você já é da igreja, que você possa buscar ao Senhor cada vez mais. Não caia em idolatrias, não caia em pecados, se esforce o máximo que você puder, dependendo, claro, do Espírito Santo. Mas se esforce para seguir as leis de Deus, entenda a lei de Deus, busque a lei de Deus, leia a lei de Deus, medite, ore, busque do Senhor. Aprenda como servir ao Senhor, Ele deixou para nós. E se por acaso tem alguém nos ouvindo que ainda não fez essa escolha, que seja hoje nessa manhã de Páscoa, a ressurreição de Cristo, que seja hoje a sua ressurreição, que você possa entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus e confiar nele, ter fé que o sacrifício que ele fez vai ser válido para você, mas você tem que ter fé nele, tem que se arrepender dos seus pecados e dizer, Senhor, eu quero escolher a vida e não a morte, eu quero escolher a bênção e não a maldição. É isso, meus irmãos. Estamos chegando ao fim aqui de mais uma aula. À noite, já relembrando, temos nosso culto ao Senhor, a palavra do Senhor. O pastor Cordeiro vai estar trazendo uma mensagem para nós. Possamos estar de ouvidos abertos, atentos para ouvir o que o Senhor tem falado à sua igreja, o que vai falar à sua igreja. Quero agradecer a todos, agradecer a Deus por mais essa aula. Possamos todos ficar bem, ficar em paz. Se estiver precisando de qualquer coisa, estamos sempre nos colocando à disposição. Fale comigo, fale com o pastor Cordeiro, procure os diáconos. Estamos aqui para estarmos juntos como igreja, como povo do Senhor. Então é isso, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde aí que já está começando. Que fiquem todos aí na paz do Senhor.